Distribuição de Saúde, Assistência e Previdência Social para a apresentação das contas do primeiro quadrimestre de 2024, conforme edital número 12 de 2024, publicado nas páginas 119 e 174 do Diário Oficial do Município de Joinville, de 23 de maio de 2024. Eu convido a Juliana Safanelli, gerente da Gestão Estratégica, para começar as apresentações. Mariana. Vamos ter uma mudança aqui. Quem vai fazer a primeira apresentação é a gerente financeira, a senhora Mariana Bergman. Isso? Isso. Fica à vontade, Mariana. Boa tarde, então, eu me chamo Mariana, sou gerente financeira na Secretaria da Saúde, sou servidora do município desde o ano de 2016. E junto com a Juliana, que já foi apresentada, a gente vai apresentar a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde. A missão, visão e valores da Secretaria: a missão é promover saúde e bem-estar para as pessoas, a visão é ser uma instituição ágil e inovadora, atenta às necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil. Os valores são orgulho e paixão, transparência, empatia e cuidado, eficiência e inovação, sustentabilidade e governança. A base normativa para a elaboração da prestação de contas é o artigo 33 da Lei 8080, os artigos 3 e 4 da Lei 8.142, a Resolução 459 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, o artigo 436 da Portaria 750 de 2019, que obriga a utilização do DigiSUS nas prestações de contas e nos relatórios de gestão, o artigo 36 da Lei Federal 141 de 2012, e, minimamente, os relatórios detalhados de quadrimestre, eles devem conter as informações acerca dos recursos aplicados, das auditorias realizadas, da oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada e conveniada, e os indicadores de saúde. Aqui a gente tem só um fluxograma para explicar como é que funciona a questão do DigiSUS, né? Então, o gestor municipal ele envia o relatório detalhado do quadrimestre anterior no DigiSUS, e então o Conselho Municipal de Saúde ele faz a análise e os apontamentos desse relatório dentro do próprio sistema, e daí abre para a gente poder fazer considerações. O DigiSUS é um sistema do Ministério de Saúde, só para complementar. Essa apresentação ela vai contar com 6 partes. A primeira vai tratar da execução orçamentária, a segunda da rede de assistência à saúde, a terceira acerca da produção dos serviços de saúde, a quarta acerca dos dados demográficos e de morbimortalidade, as auditorias e, por fim, os destaques. Começando com os dados de execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2024. Com relação às receitas para apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde, que são conhecidas como receitas de fonte própria do município de Joinville, nós tínhamos uma previsão inicial de arrecadar impostos de R$ 945.215.000 e foi arrecadado até abril de 2024 R$ 475.658.000, equivalentes a 50%. Com relação à previsão de arrecadação de receitas de transferências constitucionais e legais, né, que seriam contrapartidas do Estado e da União, a previsão inicial de arrecadação era de R$ 1.068.000.000 e foi arrecadado até abril R$ 370.284.000, equivalentes a 34%. O total das receitas de fonte própria, então, nossa previsão inicial, essa previsão ela é anual, né, é importante esclarecer, é de 2.013.000.000 e foi arrecadado até abril 845.943.000, equivalentes a 42% até o momento. Dessas receitas de fonte própria, o município de Joinville, assim como todos os outros municípios, tem uma obrigatoriedade por Constituição de aplicar no mínimo 15% em serviços, né, e ações de saúde.
Então, daqueles 845 milhões arrecadados até o momento, 237 milhões 608 mil foram aplicados exclusivamente em ações e serviços de saúde, o que equivale a 28%. Com relação aos mesmos dados de arrecadação do primeiro quadrimestre de 2023, nós tivemos um leve aumento de 3,56%. Com relação às receitas adicionais para o financiamento da saúde, que seriam as receitas de fonte vinculadas, as duas principais seriam a da União e do Estado, né? Então, a nossa previsão inicial de arrecadação de receitas da União para o ano é de 213 milhões 897 mil, e até abril de 2024 foi arrecadado 93 milhões e 56 mil reais, equivalentes a 43%. Com relação às receitas provenientes do governo do Estado, a nossa previsão inicial de arrecadação é de 41 milhões 666 mil reais, e foi arrecadado até o primeiro quadrimestre de 2024, 20 milhões 772 mil, equivalentes a 49,85%. Outras receitas, temos uma previsão de arrecadação de 50 mil e até o momento arrecadamos R$ 9.886. O total, então, de receitas de fonte vinculada para o financiamento da saúde, a nossa previsão é de 255 milhões 613 mil, e até abril a gente arrecadou 113 milhões 839 mil reais, equivalentes a 44%. Essas receitas de fonte vinculada, somadas com as receitas de fonte própria, elas somam, então, para o financiamento da saúde, 351 milhões 448 mil reais até o momento. Comparado, então, com o total dessas receitas em 2023, nós tivemos um aumento até o momento de 21%. Aqui a gente tem o gráfico, né, do percentual mínimo, como eu falei, das receitas de fonte própria. Então, até o primeiro quadrimestre, 28,09%, comparado com o primeiro quadrimestre de 2023, que era 28,54%. Aqui nós temos o quadro da aplicação, então, dessas receitas que foram arrecadadas até o momento, que seria o nosso quadro de despesas, sendo que a nossa maior causa, né, de despesas seria a assistência hospitalar e ambulatorial, que seriam as despesas de média e alta complexidade, seguidas das despesas com atenção básica. Então, ali na média e alta, a gente tem separado entre hospital e secretaria, sendo que no hospital nós tivemos uma despesa até o momento de 110 milhões 155 mil reais, e na Secretaria da Saúde nós tivemos despesas na ordem de 112 milhões e 27 mil reais, que totalizam 222 milhões de reais até o momento. Na atenção básica, nós aplicamos 91 milhões 823 mil reais. Na vigilância epidemiológica, 8 milhões 647 mil reais. Com suporte profilático e terapêutico, que seria aquisição de medicamentos, 2 milhões 774 mil reais. Na vigilância sanitária, as despesas foram de 2 milhões 546 mil reais. E com despesas de gestão, 22 milhões 448 mil reais. O nosso gasto por habitante, até o momento, também teve um aumento, sendo que em 2023 nós tínhamos R$ 448 de gasto por habitante, e em 2024, até o momento, registramos R$ 568 de gasto por habitante. As nossas despesas também, até o momento, tiveram um aumento de 29%, até abril de 2024, quando comparado com o mesmo período do ano de 2023. Eu chamo a Juliana para fazer a apresentação dos dados de gestão. Ô Mariana, as perguntas direcionadas a você da sua primeira apresentação, a gente faz primeiro para você? Pode fazer ao final, a não ser que queira fazer agora, tanto faz. Acho que vamos fazer agora para dar até celeridade ao processo e para a gente não perder o fio da meada, né? Nós falamos, Aline, se pudesse voltar ali a apresentação, né? Quando nós tivemos Qual quadro? As despesas, volta ali mais uma, aqui o percentual de aplicação, né? A gente vê ali que o primeiro quadrimestre de 2021 nós tínhamos 31,85% de investimento na saúde no município. E hoje, em 2024, no primeiro quadrimestre, nós caímos para 28,09%. Todos nós sabemos que
o mínimo de investimento em cada cidade é 15%, nós estamos aí 13% acima. Só que quando eu olho para a saúde de Joinville e vejo a necessidade que eu tenho de melhorar ela, por que essa diminuição em investimentos? Eu queria entender. Por exemplo, vou dar só um ponto específico que está se comentando muito. Nós estivemos numa diligência no SER, né, no Centro Especializado em Reabilitação, e a gente sabe que o quadro de funcionários está bem aquém do que pode ter. O atendimento lá está longe do que poderia ser. Se nós temos esse percentual, né, que foi diminuído, por que não investir em melhorar? Eu estou falando só de um ponto, né? Nós estamos falando da saúde todo na saúde. Queria só entender um pouquinho disso. A gente está falando, né, nesse percentual ali de recursos próprios do município. Então, seria a arrecadação, né, de impostos e outras transferências que são as fontes próprias. Nós tivemos, então, um incremento, né, de algumas receitas que são as receitas vinculadas, que seriam da União e do Governo do Estado, e com a entrada dessas receitas, a gente consegue dar continuidade no atendimento ou até mesmo um aumento, como eu apresentei ali no final. Nosso gasto por habitante, por exemplo, ele aumentou consideravelmente, era 448, foi para 568 por habitante, né? Então, com a entrada desses recursos de fonte vinculada, a gente consegue diminuir a questão da aplicação de receitas de fonte própria do município, né? Ainda assim, a gente ainda aplica muito mais do que o percentual mínimo, né? Praticamente, a gente aplica o dobro do percentual mínimo ainda, mas a gente está falando só de receitas municipais, no caso. Então, com a entrada de mais recursos do Estado e do governo federal, a gente consegue fazer essa compensação e diminuir a de fonte própria. Certo, entendo muito bem essa compensação quando eu entro recursos federais e estaduais, ótimo, conseguimos reduzir na receita do município, fantástico, mas o ponto é, eu tenho um local onde eu preciso melhorar meu atendimento, eu preciso melhorar a saúde, não é momento de eu retirar o investimento meu, que eu recolho dos recursos municipais, por que não pegar esses recursos, então, e investir mais na saúde, porque, queira ou não queira, a gente sabe que a saúde, ela tem essa problemática no Brasil todo, não estamos falando só de Joinville, mas eu tenho que cuidar da minha casa, né? Então, se há essa diminuição da aplicação dos impostos, por que não mantê-los? E com esse extra que eu tenho, a gente sabe que também a gente precisa diminuir esse investimento, mas também precisamos fazer esses atendimentos que ainda está precário e precisa melhorar. Essa é a questão. Sim. Boa tarde, eu sou Jocelita, diretora administrativa e financeira. Quando a gente fala em investimentos, né, a gente fala em todo um processo também de licitações, né, de aquisições. Nesse caso do SER, nós tivemos um problema realmente com a prestação de serviços, né? E toda vez que eu atraso uma prestação de serviços, por conta de problemas de fornecedor não ter entregue ou não ter prestado o serviço, a gente acaba tendo uma redução dessa, vamos dizer assim, do custeio dessa licitação ou dessa prestação de serviço que a gente licitou. Claro que isso é um exemplo, né? A gente tem vários outros exemplos que acabam ocorrendo esse atraso, vamos dizer assim, da prestação de serviço. Outra situação que a gente vem colocando bastante também, quando a gente faz a contratação até de credenciamentos, de prestação de serviços, de execução de exames, e a gente tem uma contratação com esse prestador e uma meta mensal. E muitas vezes a gente não alcança essa meta mensal por conta de absenteísmos, ou seja, de pacientes que são agendados e não vão à consulta. Então, isso acaba reduzindo, vamos dizer assim, o faturamento desse prestador, que não alcança a nossa meta. A gente acaba sempre colocando um overbook, mas, mesmo assim, a gente tem esse percentual de absenteísmo, né? Claro, eu estou colocando aqui alguns exemplos. Isso não quer dizer que a gente não esteja executando, né? Nós temos uma grande parcela de investimentos de fonte própria com relação às obras. Muitas obras já estão em andamento, algumas estão finalizando, né? Então, isso acaba, quando eu acabo a obra, acaba reduzindo esse investimento também.
Daí a gente acaba agora fazendo um planejamento para o próximo ano, que é o que a gente está fazendo nesse momento e colocando na LDO, né? Mas, assim, como a gente vê, né, ele continua num patamar de 28%. É uma redução bem pequena, né, se a gente for comparar com a execução e com esses exemplos que eu acabei de citar. Obrigado, Jocelita, né? Eu sempre erro o nome. É Joci, né? Jocelita. Eu vou passar a palavra para o doutor Cassiano. Sim. Boa tarde, vereador Brandel. Boa tarde ao nosso corpo técnico aí da Prefeitura, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Realmente, assim, eu entendo a preocupação aqui do vereador Brandel no sentido do financiamento a respeito da saúde, visto que hoje uma das principais demandas e reclamações que chega aqui na Câmara de Vereadores é a respeito da questão da assistência à saúde. Claro que faço votos aqui as palavras do Brandel. A saúde não é um problema só de Joinville, nós temos essa ciência, e ele tem uma dificuldade muito grande na parte de gestão disso, porque envolve muitos recursos, sim, né? Sim. E falando em recursos, uma situação que me chamou um pouco a atenção ali na apresentação foi em relação aos percentuais que a gente já arrecadou da nossa previsão do ano, né? Tem alguns percentuais ali que a gente já arrecadou 50%, alguns de 40%, apenas um de 30%. Considerando que essa é a prestação do primeiro quadrimestre, como é que está o planejamento da Secretaria em relação a esses orçamentos, visto que a gente teve aí uma arrecadação acima de 1/3, que era o previsto por período, e nós tivemos também um gasto de 29% a mais do que foi no período passado. E já acende dentro da Secretaria de Saúde uma luz de alerta na análise desse orçamento, para ver se nós continuarmos na mesma proporção, talvez no segundo quadrimestre nós já tenhamos quase todas as receitas e as despesas só aumentando? Dá para voltar um pouquinho ali, porque eu acho que isso. Não, esse. Não, eu acho que é outro. Isso. Então, quando a gente olha esse percentual, né, e a gente analisa o primeiro quadrimestre, a gente está demonstrando aqui que arrecadamos acima do que a gente previu, né, em relação às receitas. Então, a gente sempre faz uma previsão para o ano seguinte das receitas que a gente recebeu no ano anterior. Esse ano, então, o percentual seria de 33,33%, né? Em algumas situações, a gente pode estar recebendo emendas parlamentares, que daí acaba, dependendo do período, acaba subindo um pouco esse percentual, né? E depois ele se mantém. Mas a gente tem, sim, um planejamento em relação, né, a esses valores e aquilo que é constante, né? A gente recebeu também recursos que são recursos únicos, né? Parcela única, por exemplo, para dengue ou para algumas situações pontuais. Isso acaba também aumentando esse percentual, o que pode, nos próximos meses, né, ele se manter. Então, mas a gente tem um planejamento, sim, de novos credenciamentos, da nossa necessidade de aumento de oferta, né, para que a gente possa executar esse orçamento. Inclusive, a Mariana já tinha comentado antes, a queda do percentual também se deu pelo aumento do nosso teto MAC, né, que foi fruto de um pedido de muito tempo do município de Joinville, que não tinha essa revisão por parte do governo federal. Nós estávamos há anos, praticamente 10 anos, sem revisão do nosso teto. E no ano passado, então, nós fizemos uma viagem a Brasília, fizemos a solicitação e demonstrando que o município de Joinville já estava faturando acima, né, do teto que nós estávamos recebendo. E aí nós fomos contemplados, então, com esse aumento no teto. E isso fez também com que a gente pudesse utilizar mais recursos, né, de fontes federais e reduzir as fontes do município. Não, eu entendi. A minha preocupação foi essa que tu comentaste ali. Por exemplo, se nós pegar o exemplo ali, os recursos provenientes do Estado, nossa previsão é de 21 milhões. No primeiro quadrimestre, nós recebemos quase metade.
Se manter essa proporção, no segundo quadrimestre a gente, teoricamente, receberia o do ano, certo? Sim. Como é que nós ficaríamos do planejamento em relação ao terceiro quadrimestre, né? Sendo que as receitas nós já gastamos. Essa é a minha preocupação, para que a gente não chegue aí no final do ano e a gente tenha que fazer uma redução brusca na qualidade do nosso atendimento, pela falta de recursos, porque daí a gente já recebeu o que tinha para receber dos órgãos. Não, porque daí a das gente consegue receitas. fazer a suplementação, né? A gente acaba recebendo acima daquilo que a gente fez a previsão, e aí a gente pede a suplementação. Isso faz com que a gente não tenha perda na qualidade ou redução dos nossos contratos. Muito pelo contrário, né? A gente acaba tendo um valor maior e isso dá um suporte para que a gente possa aumentar a nossa oferta. Obrigado, Mariana. Obrigado, Joselita, né? Agora tem a parte da Juliana. Antes disso, quero registrar a presença do ilustríssimo presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Diego Machado. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar, então, a apresentação agora dos dados da nossa rede de assistência, bem como a produção e também as auditorias e os destaques do município. A nossa rede assistencial própria é composta, então, de 54 unidades básicas de saúde, uma unidade básica de saúde prisional e uma unidade de saúde digital. Na rede de urgência e emergência temos as 2 UPAs, um PA e o serviço do SAMU. E no serviço hospitalar, o Hospital Municipal São José. Na nossa rede assistencial própria, ainda dentro dos serviços especializados, ali listamos os 11 principais serviços e destacamos que nesse período deste quadrimestre, então, tivemos a inauguração ali da reforma do CAPS-IJ. Então, nessa lista nós temos a Policlínica do Boa Vista, os serviços do SOIS, o Serviço de Especialização em Reabilitação, o SER, a Farmácia Escola, o Laboratório Municipal, o SEIS, o Centro de Atenção Psicossocial, que são os 4 CAPs, o CEL, do Atiradores do Bucarém, o NAIP, o Centrinho. E nos serviços de apoio à rede, então, temos o CAF, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, a Central de Administração de Materiais e Equipamentos, que é o CAMI, e o Serviço de Arquivo Médico e Estatístico, o SAMI, é a Unidade de Gestão Patrimonial. Ainda dentro da nossa rede, a vigilância em saúde, com os serviços externos, que são aqueles que atendem ao público, que atendem aos nossos munícipes, que então temos a Sala Central de Vacina, o Serviço de Verificação de Óbitos, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e a Unidade de Atenção Especializada. E nos serviços internos da vigilância em saúde, então, está a nossa rede de frios, a vigilância epidemiológica em todo o seu contexto de investigação epidemiológica e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Ainda temos o serviço de vigilância ambiental, com foco nas zoonoses e arboviroses, e na vigilância sanitária, licenciamento e fiscalização. Trouxemos também a nossa rede credenciada e conveniada, que são os serviços que ampliam a oferta dos serviços, então, na rede, que separamos, então, por áreas, né? Então, para fisioterapia, nós temos 14 serviços credenciados, 5 laboratórios, para diagnóstico de imagem, 12 serviços, oftalmologia, 3 serviços, e outros que se destacam ali, então, a questão da anatomia patológica, terapias especializadas do aparelho geniturinário, acompanhamento dos pacientes que precisam de reabilitação e atendimento também da Banco de Olhos, APAI e Hospital Infantil. Trouxemos aqui mais detalhado, então, a cobertura da estratégia da saúde da família, que é o foco da atenção no município, né? Então, na estratégia de saúde da família, atualmente nós temos uma cobertura de 92%, que corresponde a 162 equipes, né, credenciadas. Temos hoje 3 equipes solicitadas, ainda não aparecem no sistema do e-gestor. Entretanto, essas equipes já foram solicitadas, o que completa um total de 165 equipes atuando no município hoje, né, distribuído ali, então, em Distrito Norte com 49 equipes, Distrito Centro 52 e no Distrito Sul 60 equipes de estratégias da saúde da família. No canto, a gente apresenta, então, o valor médio de repasse do Ministério
por equipe, então, no valor de R$ 18.194, o que totalizou ali na competência de fevereiro um repasse ministerial de R$ 5.558.000. E na informação abaixo, a despesa com os recursos humanos no mesmo período, que corresponde ao total de R$ 15.404, ali como descrito. Quanto à nossa produção, então, na atenção básica, no primeiro quadrimestre, nós tivemos um aumento de 27% do total da produção, o que equivale a um montante de R$ 1.680.086 procedimentos listados entre visita domiciliar, atendimento individual, procedimentos da atenção básica, ali voltados para aferição de pressão arterial, glicemia capilar e outros tantos procedimentos que são realizados na atenção básica, e os atendimentos odontológicos. Também trouxemos as informações da nossa unidade de saúde digital, então, com destaque para o Monitora Dengue, que nesse período do primeiro quadrimestre atendeu de forma remota 26.132 pessoas, então, para o atendimento dos casos de dengue do município, mas também tem os atendimentos e monitoramento dos casos de AVC, apoio, né, para os curativos especiais, o ambulatório de anticoagulação, também olham para a saúde da mulher, tiveram as teleconsultas de apoio à atenção primária, né, voltados para sífilis, hipertensão arterial, diabetes, ainda também saúde mental, e a gente traz também o quanto cada profissional fez de teleatendimento, então, médicos, 13.267 atendimentos, enfermeiros, 25.582 atendimentos, e técnicos de enfermagem, 6.434 atendimentos. Na nossa rede de urgência e emergência, então, destacando as duas UPAs e o PA Norte, nos 3 serviços tivemos aumento nesse primeiro quadrimestre, destacando, então, um aumento no PA Norte, ali de 37%. Entretanto, a gente observa que na UPA Leste, ali, o total de atendimentos nesse período foram de 173.771 atendimentos. Aqui a gente está trazendo apenas os atendimentos à população, então, as consultas, né? Não trouxemos produção de procedimentos, que aí, no caso, passariam do triplo desse valor que está sendo apresentado aqui. Ainda no contexto da produção de urgência e emergência, agora olhando para os pronto-socorro do Hospital São José e do Hospital Betesda, tivemos um decréscimo, então, na questão do atendimento ali ambulatorial, em 13%. Então, tivemos um total de 6.363 procedimentos listados como procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, transplantes, órteses e próteses. Nesse contexto, a gente traz o destaque para o que está em laranja ali, que é o procedimento com finalidade diagnóstica, que foi o procedimento que teve uma maior redução, e ao abrir essa informação, ao checar esse dado, a gente observou que houve uma redução significativa nos exames de teste de COVID. Então, por isso, ele acabou trazendo o dado para menos 13%. E aqui ao lado, então, a gente traz os dados hospitalares, então, um total de 3.721, com um aumento, representando um aumento de 11% nesse quadrimestre. E aí, quando a gente destaca o Hospital São José e o Hospital Betesda ao lado, a gente observa que os dois tiveram um aumento, no Hospital São José em 10% nesse período do primeiro quadrimestre, e no Hospital Betesda um aumento de 17%. Na atenção especializada, então, olhando agora para os atendimentos ambulatorial, na Policlínica do Boa Vista, Serviço de Reabilitação, os CAPs, os SOIs e o Ambulatório de Especialidades do Hospital São José, também observamos um aumento de 5%, totalizando mais de 2 milhões de procedimentos elencados abaixo. Então, todos esses procedimentos entraram nesse número de 2 milhões, né? Então, procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos, cirúrgicos, transplante, órteses e ações complementares de atenção à saúde. Destacando a atenção psicossocial, então, específico para os SOIs, para o CAPS, aqui no primeiro quadrimestre também tivemos um aumento de 11%, totalizando um total de atendimentos ali nesse serviço de 21.188 nesse período. Destacamos também que no Plano Municipal de Saúde a gente tem um indicador voltado especificamente para a atenção psicossocial, que é a ação de matriciamento sistemática realizada nos CAPs, e a gente teve nesse período, então, 57 ações de matriciamento realizadas. E a gente teve um aumento de 54%
de atendimento no CAPS 2. Na atenção hospitalar, então, para os casos de internação, aqui a gente teve um aumento também de 19%, que corresponde ali 5.757 procedimentos elencados no quadro, né, como procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos, cirúrgicos e de transplante. Ao lado, trouxemos, então, aberto ali os dados do São José e do Bethesda, e em ambos também representando um aumento. No São José em 15% e no Hospital Bethesda um aumento de 26%. Os dados demográficos de morbimortalidade no município de Joinville. A nossa população estimada, então, hoje, temos 616.320 habitantes. Deste total, 68% das pessoas estão em idade economicamente ativa. Quanto aos dados de nascidos vivos, trouxemos, então, o número de nascidos vivos e alguns indicadores que estão relacionados à questão das crianças. A questão da vacina para menores de 1 ano. Então, nesse primeiro quadrimestre, a cobertura da vacina da penta ficou em 81% e da pneumo em 40%. A vacina para menores de 2 anos, a tríplice viral, em 49%. Quanto aos tipos de parto, tivemos 48% de partos normal, natural, né? 596 partos, e 52% de cesáreas, que representa ali os 643. A nossa taxa de mortalidade infantil nesse primeiro quadrimestre foi de 8,3, e a nossa taxa de mortalidade materna foi 0. Quanto aos dados de internação hospitalar, nós trouxemos aqui as 6 principais causas de internação nesse período, destacando que é o primeiro quadrimestre em que as doenças do aparelho circulatório, onde entram AVC, IAM e outras causas do aparelho circulatório, passou a internação por gravidez e parto. Parto e puerpério. Então, é a primeira vez que isso acontece nos últimos 5 anos. Nesse grupo, a gente trouxe também os principais fatores que estão sendo monitorados no Plano Municipal de Saúde, justamente para evitar essas internações, que é o acompanhamento das pessoas com diabetes, a proporção das pessoas que são atendidas com hipertensão e monitoradas, e também, destacando aqui, a gente tem um indicador dentro do nosso plano municipal, que é a implantação dos programas de combate ao tabagismo, justamente para evitar essas internações por condições circulatórias. Porém, também destacamos que no item 5, algumas doenças infecciosas e parasitárias, que poderiam ser evitadas com vacina, e aqui eu destaco, e a gente trouxe aqui para os senhores, a cobertura da vacina da dengue, que ficamos ali, então, com 32,87% nesse período, e que poderiam contribuir para a redução das internações, então, por causas infecciosas e parasitárias. As mesmas informações em representação gráfica, então, destacando a linha em vermelho, que são as doenças do aparelho circulatório, com uma leve tendência de aumento ali, porém ainda muito cedo para a gente inferir que vai continuar em aumento, porque o primeiro quadrimestre não representa o ano completo, né? Quanto à mortalidade, então, trouxemos as 5 principais causas, destacando aqui novamente a primeira causa por condições do aparelho circulatório, então 110 pessoas. Entretanto, as causas por neoplasias, que no slide anterior era a 6ª causa, agora ela está em segundo, por condição de mortalidade. Os principais indicadores que a gente tem monitorado no Plano Municipal de Saúde, justamente para também agir e reduzir essas mortalidades, são a proporção de mulheres com coleta citopatológico na PS, a oferta dos exames de mamografia, então a razão de exames de mamografia ofertado, o número de infecção hospitalar, então o monitoramento da infecção hospitalar, e também trouxemos um indicador aqui que são as visitas realizadas nos ciclos, né, de visitas de rotina contra a dengue. Também trouxemos aqui a questão o item 5, ali, que são as doenças infecciosas e parasitárias, de novo destacando a questão da cobertura da vacina, e também a terceira causa, que são as doenças do aparelho respiratório, que a gente conseguiria evitar essas causas de óbito e internação se conseguíssemos ampliar a cobertura da vacina da influenza. Numa forma gráfica, só representando aqui, então, o destaque em vermelho para as doenças do aparelho circulatório. Quanto às auditorias realizadas no primeiro quadrimestre de 24, tivemos 3 auditorias iniciadas nesse primeiro quadrimestre, sendo uma interna, uma mista interna e externa, e uma externa.
e aí 2 que seguiram, então, do último quadrimestre de 23 para 2024. Quanto aos destaques do primeiro quadrimestre de 24, quanto aos objetivos previstos no nosso Plano Municipal de Saúde, né, o objetivo de provimento de infraestrutura da rede de atenção à saúde, destacamos a autorização para o início das obras da construção da UBSF do Parque Joinville, a manutenção da UBSF do Parque do Ar e a manutenção do PA Norte. A entrega da ordem de serviço para a construção da nova sede da UBSF Canela e da Vila da Saúde, a inauguração da nova sede do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, CAPS-IJ, e a entrega da primeira etapa da obra de reforma, então, e ampliação do Hospital Municipal São José. Quanto ao objetivo de promover a intersetorialidade, visando ações de prevenção de doenças e promoção à saúde, tivemos a Semana Municipal de Prevenção ao Alcoolismo, tivemos a visita, então, e acompanhamento técnico do Ministério da Saúde, né, junto à nossa equipe, para o acompanhamento do tratamento da dengue, as ações de combate à dengue nos bairros do Bemervalde, Tinga, Petrópolis, João Costa e Parque Guarani, a realização de mais uma edição de mutirão contra a dengue. Quanto ao objetivo de fortalecimento das ações da vigilância em saúde no município, a implantação dos 10 minutos contra a dengue, a ação para eliminar os criadores do mosquito, a divulgação do resultado do levantamento rápido de índices do Aedes aegypti e ação de conscientização sobre o combate à dengue realizado nos terminais de ônibus. Seguindo ainda nesse objetivo, o recebimento do primeiro lote de vacinas contra a dengue, com mais de 15 mil doses recebidas, o início, então, da vacinação contra a dengue, né, em pré-adolescentes ali de 10 e 11 anos, como um grupo prioritário definido pelo Ministério, e ampliação do horário da sala de vacina central até às 21 horas, para poder contemplar para as pessoas que trabalham no horário comercial, para que pudessem também se beneficiar da vacina com esse horário estendido. Também tivemos o dia D da vacinação contra a gripe e contra a dengue. A abertura das unidades aos sábados para ofertar vacina, a abertura da central de hidratação 24 horas no prédio da UBSF do Glória, o início da campanha da vacinação contra a gripe, né, a influenza, com 21 mil doses disponibilizadas, e a abertura da sala de vacina central aos domingos para atender a população, do horário das 8 ao meio-dia. Quanto ao aprimoramento dos processos que visam a integralidade do cuidado, tivemos ampliação do atendimento para as pessoas com casos de suspeita e confirmados de dengue, no modelo Sentinela, né, então, em 3 unidades nossas, e também um convênio com a unidade móvel do SESC para exames de prevenção e rastreamento do câncer de colo e de mama. A inclusão do município na pesquisa EpiCovid 2.0 do Ministério da Saúde, a visita dos técnicos do Ministério junto ao nosso serviço de monitoramento da dengue e a abertura das 3 enfermarias especializadas em dengue com funcionamento, então, de 24 horas todos os dias. Com o objetivo de consolidar a rede de atenção à saúde às pessoas com doenças crônicas e emergentes, aconteceu no mês de abril o Fórum de Oncologia, um mutirão contra a dengue e a capacitação e atualização também voltada para a dengue. A Prefeitura recebeu o apoio, então, do Conselho Municipal de Saúde para o enfrentamento da dengue. Tivemos a contratação de 45 novos agentes de combate à endemia, com um aumento aí de 60%, então, na equipe. E também tivemos uma programação especial durante a Semana da Saúde, com atividades físicas nas unidades básicas de saúde. Com o objetivo de reestruturar a rede de atenção psicossocial, houve a formação, então, de um grupo de trabalho para a revisão dos fluxos entre a Secretaria de Saúde e de Assistência Social, com o objetivo de promover ações para a valorização dos servidores. A Prefeitura de Joinville, então, presta homenagem aos servidores por tempo de serviço, e ao objetivo de captação de recursos junto ao Estado e União, teve a entrega da documentação referente à prestação de contas da primeira parcela do repasse feito pelo governo do Estado. Saiba como... Agora a gente vai iniciar, então, a apresentação do vídeo com as obras e a evolução. Saiba como está o andamento das obras da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José. Obras inauguradas. Foi inaugurada a nova sede do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil,
Localizado na rua Max Colim, 1451, no bairro América, o CAPS IJ conta agora com mais espaço. São 294 metros quadrados de área construída, além de um amplo pátio para estacionamento. O imóvel recebeu melhorias físicas na edificação. O investimento foi de R$ 209 mil com recursos próprios da Secretaria da Saúde. A nova sede também vai proporcionar um atendimento mais humanizado, com acessibilidade e ambientes adequados ao atendimento do serviço. A edificação oferece 2 salas de consultas e 2 salas de acolhimento. E o CAPS IJ tem ainda uma horta para atividades terapêuticas dos usuários. Todos os ambientes internos são climatizados. A Prefeitura de Joinville entregou no dia 27 de março de 2024 a primeira etapa da obra de reforma e ampliação do ambulatório do Hospital Municipal São José. O destaque é a construção de uma recepção com um espaço amplo e total acessibilidade. O investimento foi de R$ 1.985.657,23, com recursos próprios da Prefeitura. Nesta primeira etapa da obra, foram construídos 3 novos consultórios e reformados outros 7 existentes, todos com acessibilidade. Também foi ampliada a sala de raio-x, que conta agora com um equipamento digital de ponta que permite ao médico acompanhar o resultado do exame na hora, no seu próprio consultório, sem precisar aguardar a revelação. E foram colocados 24 novos computadores no ambulatório. O ambulatório conta agora com banheiros adaptados. A reforma contemplou ainda a substituição das janelas e portas, pintura, troca do forro e do piso, substituição das luminárias, instalação de climatizadores de ar, novas instalações elétricas e hidráulica, além do mobiliário e de uma nova sala de curativos. Obras iniciadas. Em janeiro foi emitida a ordem de serviço para a execução das obras da nova sede da UBSF Parque Joinville. A nova sede está sendo construída no mesmo local da unidade existente que foi demolida. O espaço terá mais de 720 metros quadrados e vai contar com estrutura física para até 5 equipes de saúde da família. Serão investidos na obra R$ 2.933.827,29. Em março, aconteceu ainda a emissão da ordem de serviço que autorizou o início das obras para a construção da nova sede da UBSF Canela, no Rio Bonito. A nova sede da UBSF Canela, que substitui a atual em imóvel alugado, terá uma área de 498 metros quadrados e será construída na rua Dionísio Girardi. O investimento na obra será de R$ 3.096.724,05. O fortalecimento da atenção primária é uma diretriz do Plano Municipal de Saúde. As obras que continuam em andamento. Vila da Saúde, UBSF Jardim Sofia, UBSF Nova Brasília, Vila da Saúde, UBSF Jardim Paraíso, Vila da Saúde, UBSF Lagoinha, Vila da Saúde, UBSF da Ilha, Vila da Saúde, UBSF Itaúm. Obras que estão em andamento nos serviços especializados e atenção terciária. E no serviço especializado continuam as obras do NAIP, o Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo. Na atenção terciária, continuam as obras de construção do novo prédio de apoio ao Hospital Municipal São José, além da reforma e ampliação do abrigo externo e de resíduos e setor de hemodinâmica. Ainda foi dado início à terceira e última etapa de reforma no ambulatório. Em fase de projeto, encontram-se as Vilas da Saúde UBS Jardim Edilene, Vila da Saúde UBS Parque do Ar, Vila da Saúde Reforma e Ampliação da UBS Ademar Garcia, Vila da Saúde UBS Glória, Vila da Saúde UBS Parque Guarani, UBS Saguaçu, Vila da Saúde UBS Pirabeiraba, Vila da Saúde UBS Costa e Silva, Vila da Saúde UBSF Vila Nova 2, Vila da Saúde UBSF Leonardo Schlickmann e a nova sede do CAPS AD3 e construção da nova UPA Norte e construção da nova UPA Sul. Em fase de projeto, encontram-se no Hospital Municipal São José, o PPCI, a adequação dos setores de internação do prédio central e o centro diagnóstico por imagem. As atividades desenvolvidas confirmam o compromisso assumido pela Secretaria de Saúde e Hospital Municipal São José na sua missão:
promover saúde e bem-estar para as pessoas. Então, aqui a nossa metodologia de tabulação de todos os dados de produção apresentados. E ficamos à disposição, então, para esclarecimentos. Vereador Cassiano e depois vereador Diego. Oi, Juliana. Assim, são bastante informações, né, para a gente falar de todas elas ali num curto espaço de tempo. Mas algumas chamam um pouco mais atenção. Me chamou a atenção ali a questão do número de internação, que foi até mencionado, das gestantes, das puérperas. Houve um crescimento nesse número real ou foi só proporcional? Que ele foi por segunda causa de internação, né? Passou até das causas traumáticas, essas coisas assim. Outro ponto que chamou um pouquinho a atenção ali é em relação àqueles dos óbitos infantis. Está dentro da previsão da prefeitura? Fugiu da meta? Como é que estamos nesse quesito dos óbitos infantis ali? E em relação não poderia deixar aqui de elogiar, claro, o programa do Monitora Dengue, que a gente participa ativamente pelo fato de estar atendendo também, e é um serviço que tem contribuído bastante e auxiliado essa fase extremamente ruim que o município passou aí em relação à dengue, né? No sentido de conseguir diminuir um pouco do movimento nas unidades de atendimento, tanto os pronto-atendimentos, as unidades básicas de saúde também, fazendo com que a gente conseguisse fazer esse acompanhamento deles mais à distância e só internando mesmo, só consultando aqueles que são mais necessários. Então, parabéns aí pela iniciativa do Monitora Dengue, que funcionou muito bem nesse período. E deixo claro aqui a nossa cobrança ostensiva durante esse primeiro quadrimestre a respeito das ações, né? Agradecer também a contratação de mais dos agentes de endemia e sempre nos preocupando aí com o desenho para os próximos meses aí. Agora no inverno não tanto, mas a expectativa é que quando começar a esquentar de novo a gente tenha outros problemas com a dengue. Mas de questionamento mesmo seria a respeito das internações das gestantes e das puérperas e dos óbitos infantis. Então, respondendo ao primeiro questionamento, vereador, em relação ao número de gestantes ali, né, que então passou para a segunda causa de internação, e nos últimos 10 anos vinha sendo sempre sendo a primeira causa, ainda é muito cedo para a gente inferir que está havendo um decréscimo na taxa de natalidade no município, que poderia ser um dos objetivos, ou por qual faria com que a gravidez caísse, né? E aí uma preocupação quanto às doenças por causas cardiovasculares, que aí a gente está tendo um maior aumento de idosos, né? Então seria nesse sentido a nossa preocupação. Ainda é um pouco incipiente para a gente já confirmar isso, porque é só um primeiro quadrimestre, e metodologicamente, na estatística, a gente não pode avaliar e já confirmar essa informação. Mas a gente trouxe como relevante, porque a gente precisa ficar atento, né, a essa questão. O número é pequeno, em números absolutos, o número é pequeno ainda de redução no número de nascidos vivos. Quanto ao item 2, que o senhor traz ali a questão da taxa de mortalidade, sim, a nossa taxa no plano municipal é abaixo de 8%. Infelizmente, nesse primeiro quadrimestre, ficamos com 8,3%, já estamos revisando o que aconteceu e já podemos trazer algumas informações que a maioria desses óbitos dessas crianças ocorreram por má formação. Então, por mais que a gente tivesse feito uma prevenção efetiva, ainda não seriam evitados esses óbitos, né? Mas a gente tem ficado atento e foi um alerta esse número agora no primeiro quadrimestre. Esse dado são de munícipes de Joinville. Exclusivamente nascidos em Joinville, munícipes de Joinville. Munícipes de Joinville. Porque a gente acaba absorvendo, devido ao hospital infantil, crianças também de outros municípios, né? E daí esse óbito contaria no município se ocorresse aqui durante o período de internação hospitalar. Mas esses não. Residentes de Joinville. Residentes de Joinville. Uhum. Oi, Juliana, rapidinho, antes de passar para o vereador Diego, tu poderia voltar ali na apresentação, onde mostra as equipes, Norte, Centro e Sul? Estratégia de Saúde da Família? Isso. Aqui? Isso. E mesmo por título de curiosidade, entender ali, nós temos no Norte 49 equipes, Centro-Sul 52, Distrito Centro 52 e Distrito Sul 60.
Nós temos uma população gigantesca que depende praticamente do SUS na região sul. A gente sabe que quando se fala de distrito centro e norte, nós temos também uma boa parte da população que ela consegue ter acesso a um plano de saúde. Seria mais proveniente nós aumentarmos as equipes no distrito sul, visto que nós temos aí o norte e o centro aí com uma capacidade de atendimento de pessoas praticamente igual ao do sul? A distribuição de população, sim, ela é equivalente entre os 3 distritos, né? Fica muito homogêneo a distribuição de habitantes. Quanto ao número de equipes, ela é voltada para o número de pessoas naquele território, né? Então, aqui o Distrito Cadastradas Sul, nas unidades básicas de saúde. unidades de saúde. E aí o grande problema que nós temos hoje é porque na região sul, a quantidade de atendimento, você pode ir qualquer unidade básica de saúde e o coordenador ele vai dizer assim, eu estou atendendo aqui 18 mil, mas eu tenho 12 mil, com isso eu não consigo aumentar as minhas equipes aqui. Dando um exemplo. Então, esse é o grande problema da região sul e da grande reclamação, muitas vezes, dos moradores, porque a Secretaria não está conseguindo cadastrar os usuários para que tivesse mais equipes para atender. Então, essa é a nossa preocupação. Esses olhos, porque nós que andamos praticamente a cidade toda, qualquer um sabe que a região sul ela precisa de mais atendimento e ela tem muitos usuários que não estão cadastrados. Uhum. Acho que o Douglas pode contribuir nessa resposta, né? Boa tarde. Então, historicamente, a gente já sabe que a região sul do município é uma região que a gente pode considerar mais vulnerável em termos da questão socioeconômica, certo? E a nossa luta é para que a gente reduza, e lógico, para reduzir esse equilíbrio, a gente manter um equilíbrio adequado em relação à população que tem uma certa vulnerabilidade, porque isso é fato, não precisa a gente fugir disso, na perspectiva de a gente reduzir o quantitativo de pacientes por equipe, certo? Então, por exemplo, a gente tem uma previsão de construção da unidade básica do Jardim Edilene, que está previsto uma unidade para 12 equipes, que teoricamente ela vai substituiria hoje o Edilene atual, que tem 4 equipes, e mais o Estevão de Matos, que tem também 4 equipes. A gente ampliaria esse volume de 8 para 12 equipes, diminuindo assim a proporcionalidade entre equipe e população. A gente ainda tem no município algumas equipes com mais de 3.000, 4.000 pessoas cadastradas por equipes. E que o Ministério da Saúde diz que para cada realidade a gente pode, até para melhorar o acesso e para qualificar o atendimento, reduzir esse percentual. Lógico, atender uma população, por exemplo, do Glória, de uma equipe para cada 4, 5 mil pessoas, é uma coisa diferente de atender uma população no Jardim Edilene de 1 para 5 mil. Então, a perspectiva que a gente está trabalhando é essa, de ampliar o número de equipes por bairro, mas que se caracteriza com vulnerabilidade maior. Porque não dá para tratar todos os bairros iguais. Eu não posso trabalhar hoje com Bom Retiro igual a trabalho com o Estevão de Matos. Não dá para fazer isso, né? Então, a gente tem que ser equânime, oferecer mais para quem tem menos condições. Então, nós estamos trabalhando com essa possibilidade. Hoje, já existe um diferencial do Distrito Sul ter 60 equipes, e não que já é um pouco maior do que os demais distritos da região, mas nós estamos trabalhando nessa perspectiva, de reduzir esse percentual por equipe, por habitantes. Douglas, muito bem colocado, e muito bem colocado quando fala assim, nós não precisamos comentar, né, porque a gente sabe que é historicamente. Então, quando eu sei que é historicamente, eu estou há muito tempo numa pasta, por que tanta morosidade em fazer um processo que eu já sei que é histórico na cidade? Quando eu falo na unidade básica do Jardim Edilene, que vai ser uma unidade fantástica, e falo em 12 equipes, eu não falo em 12 equipes, eu vou ter uma ampliação de 4 equipes, porque, como o senhor mesmo falou, ela vai estar se unindo ou atendendo aquelas outras 2 unidades básicas da região. Então, o aumento lá vai ser só de 4 equipes, certo?
Mas ainda eu bato no ponto do cadastramento dos usuários, que nós temos muitas unidades básicas atendendo muito mais do que está cadastrado, e tudo que é gerido tem que ser gerido por números, e os números não chegam. Se os números não chegam, eu não posso colocar mais equipes na região, correto? E quando a gente fala de uma diferença aí de 60 para 52, falando de centro e falando de região sul, que daí a gente fala de vulnerabilidade social, e tu já citou os bairros aqui e muitos outros, essa é a nossa preocupação. Porque quando eu não tenho esse atendimento, esse acesso à unidade básica de saúde, onde é que estoura? No hospital. Ou no PA. Primeiro no PA, né? E qual é o PA que a gente tem mais problema? É o Sul. É o Sul. Né? Pode perguntar para qualquer médico onde que é o maior problema para ele resolver, ele vai te dizer assim, Brandel, o PA Sul, para as pessoas muitas vezes não terem acesso ou não irem à unidade básica de saúde, também não vamos discutir esse mérito, eles acabam vindo e o problema sendo maior do PA Sul do que no PA Leste e no PA Norte. Então, essa é a nossa preocupação com a região Sul. Obrigado, Douglas. Mas só deixa eu concluir assim. Primeiro, nesses últimos 3 anos, a gente teve uma ampliação de número de equipes na região Sul. Por quê? Ampliou-se o número de equipes, por exemplo, no Edla Jordan, tá? Ampliou-se o número de equipes, inclusive quando a gente criou uma equipe exclusiva para o Morro do Amaral, que antigamente o Morro do Amaral era atendido 2 vezes por semana pela equipe do Jardim Edilene. E quando a gente colocou uma equipe só exclusiva para o Morro do Amaral, essa equipe do Edilene, ele acabou absorvendo um pouco mais de população que estava no Edilene. Então, existe essa perspectiva. E olhando pelas questões do repasse financeiro, hoje nós gastamos 3 vezes mais do que o Ministério nos passa em termos de repasse financeiro para as equipes. Então, a gente tem que equilibrar essas questões. Não é por falta do Ministério dizer assim, olha, tem mais equipes para pedir. Isso é fato. Agora, o problema é que a gente vai pedir mais equipes e vai aumentar o custo que a gente tem em termos de equipes a serem cadastradas, né? Perfeito, então, mas só que daí eu faria diferente. Eu diminuiria um pouco de equipe no Distrito Centro, no Distrito Norte, e colocaria essa equipe no Centro-Sul. É o mesmo dinheiro, é o mesmo gasto. Eu vou lhe dizer uma coisa, no serviço de saúde, onde a gente coloca um serviço, nunca mais a gente tira. Então, assim, ou a gente amplia ou a gente mantém. Reduzir de um canto para o outro não é a nossa política. Douglas, em tudo quanto é lugar, aquilo que você dá, você não consegue retirar mais, né? Não tiro mais. Por isso mesmo esse cuidado de a gente ter esse olhar. E não é para a Zona Sul, e não é porque eu represento a Zona Sul. Eu não represento a Zona Sul, eu represento o munícipe de toda Joinville, mas a gente vê essa vulnerabilidade maior. Obrigado, Douglas. Nada. Vereador Diego. Muito bem. Boa tarde, vereador Cassiano. Boa tarde, ilustríssimo presidente, vereador Brandel Júnior, os nossos técnicos aqui também. Gostaria aqui também de cumprimentar o nosso vereador, nosso primeiro secretário da mesa, o vereador Salles, que está aqui também, Joselita, que aliás faz algum tempo que a gente não conversa, né, Joselita? Desde que ela entregou a Vila da Saúde do Canela lá, ela não tem mais recebido as minhas mensagens, né? Mas enfim, parabéns, Joselita, pelo trabalho que vem fazendo lá. Também a Juliana, o Douglas também, que tem nos dado muita atenção lá, e as meninas que estão aqui acompanhando. O vereador, doutor Cassiano, ele aborda de uma maneira muito mais técnica, né? Até porque ele já é do meio, já conhece. Nós não, né? Nós vamos muito mais pela praticidade, pelo que a gente vê no dia a dia e baseado também nas reclamações que nos chegam diariamente, né? Até pode ser que durante a apresentação tenha sido apresentado isso, tenha sido tocado nesse assunto, até porque não cheguei no horário da apresentação, né? Se isso já foi explanado, até peço desculpa por antecedência. A questão que eu acho que mais nos chama atenção, mais chega de reclamação, não no meu gabinete, mas de todos os vereadores em relação à questão da saúde, é ainda a questão da falta, muitas vezes, de profissionais, né? A gente vive hoje ainda uma falta, infelizmente, de servidores, principalmente na ponta, na atenção primária, nas unidades básicas de saúde. Eu vou dar aqui 2 exemplos, né? Como é perto de casa, a gente acaba sentindo mais as dores, né? Nós temos um médico, o Dr. Marco, lá na unidade de saúde do Canela. Nós temos a médica, eu esqueci o nome dela agora, lá da unidade do Rio da Prata, e são apenas, uma equipe em cada uma dessas unidades. É uma equipe tem um médico. Quando o médico pega férias, é um caos, é terrível, né? Chove de reclamações.
E aí nós não temos, a Secretaria de Saúde hoje tem essa dificuldade de repor esses profissionais lá na ponta, quando um profissional ele pega férias. A gente percebe isso. Eu vou dar aqui o exemplo do Rio da Prata, que talvez é um local distante. Eu venho tratando disso, aliás, desde a época do Jean. A gente vem fazendo reunião com o Conselho de Saúde do Rio da Prata para resolver esse tipo de situação. O pessoal que mora no final do Quiriri, já é difícil vir até o Rio da Prata. Já não é fácil. Vir até o Rio da Prata, do final do Quiriri, vir até a entrada da estrada do Rio da Prata já não é perto. Quando a médica pega férias, e aí nós tivemos também ali, e lógico, não tem como prever esse tipo de situação, onde ela acabou se machucando, pegou 30 dias de atestado, quando ela voltou de atestado, ela tinha férias vencidas, pegou mais as férias. A unidade do Rio da Prata ficou 60 dias sem médico para atender. Esses pacientes estavam sendo direcionados para a unidade do centro de Pirabirá. Estou usando apenas como um exemplo, porque eu sei que isso acontece muito nas pontas, na periferia. E aí ficou muito distante, muitas pessoas não foram na consulta, muitas pessoas nem sequer conseguiram fazer a sua consulta ou marcar a sua consulta por conta da distância e porque também a unidade do centro não tinha capacidade de absorver tudo isso. Essa semana nós tivemos uma reunião com o Conselho de Saúde de Piraberaba, nos chegou uma sugestão da Secretaria de Saúde nesses locais, onde se tem apenas uma equipe, nos locais que tem apenas uma equipe de atendimento, que pudesse ter uma espécie de médico volante, né? Aquele médico que fica dentro de um distrito específico, cobrindo as férias ou o atestado daquele profissional, para a gente acabar com esse tipo de problema lá na ponta. Então, assim, eu acho que o meu questionamento, eu queria um pouco mais de explicação, e eu fiz toda essa ilustração até agora, apenas para pedir a vocês uma explicação dentro dessa prestação de contas que está sendo mostrada hoje aqui para nós, como que está a situação das pessoas, dos profissionais, como que a Secretaria de Saúde hoje está planejando repor esses profissionais ou criar uma estratégia para que uma unidade que tem apenas uma equipe trabalhando não fique 60 dias sem um médico e tenha que ser deslocado para outras unidades. Como que está esse planejamento dentro da Secretaria de Saúde e como que está hoje também a curto e médio prazo a previsão para se resolver esse problema de falta de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, é um problema que nós temos também nas unidades. Então, vereador, é um desafio hercúleo a gente tentar, primeiro que tem dificuldades de conseguir fazer essa substituição ou inserir um profissional que estivesse à disposição para essas eventualidades, porque algumas situações são até eventuais, outras não. Por exemplo, férias e licença maternidade, licença maternidade a gente até repõe. Férias é complicado, porque férias é 30 dias no máximo, né? Que pode ser até umas férias de 15 dias, a gente acaba tendo que se ajustar para não ter que... A gente não tem um banco de profissional sobrando, né? E nesse ano, inclusive, foram solicitados um pouco mais de médicos do programa Mais Médicos e deixamos essa perspectiva na mão, só que a gente acabou usando muitas vezes situações relacionadas à demanda da epidemia da dengue, para que a gente desse conta desse volume aumentado. Agora, essa substituição... Isso é uma demanda já antiga, sabe? Eu já conheço essa demanda de que quem tem uma, como diz o ditado, quem tem um não tem nenhum. Quando você acaba ficando sem um, porque ele pegou férias ou uma licença um pouco maior em função de uma eventualidade, uma doença, essa reposição demora um pouco mais, porque primeiro que substituir pela prefeitura fica difícil, porque essa vaga está ocupada. Eu preciso de ter alguém a mais, teoricamente, para colocar no lugar como se fosse um volante. Isso a gente não consegue. O que a gente conseguiu foi solicitar mais do Ministério da Saúde como programa Mais Médicos, e esse a mais pode ser remanejado dentro daquilo que a gente tem de possibilidade. Porque nós temos 162 equipes, são 162 médicos, a princípio. E 2 desses, né, Rio Bonito e Rio da Prata, por exemplo, que só tem uma equipe cada um. Os 2 saírem, a gente vai sofrer até conseguir repor, vai ter que tirar de algum lugar. Vai ter que tirar de algum lugar, ou pelo menos dividir a oferta de uma equipe com 3 ou 4 para
não deixar uma equipe com uma só sem médico. Mas é um desafio que a gente tem, não é por falta de busca de solução, mas realmente é difícil. Ô Douglas, existe algum concurso em andamento agora para a área de saúde? Vocês têm? Terminou dia 20, vai ser homologado dia 20 de junho, o concurso que foi efetuado em abril, acho que foi em abril, né, o concurso, né? Então, Esses profissionais desse último concurso não foram chamados ainda? Ainda não, porque vai ser homologado dia 20 de junho. A partir do momento que se homologa o concurso público, aí a gente pode, dentro da perspectiva da Secretaria de Gestão de Pessoas, ir solicitando Qual que é a expectativa de vocês dentro também de toda essa responsabilidade fiscal, que a gente sabe que se tornou um grande problema hoje também para a Prefeitura de Joinville, dentro das necessidades e dentro dessa lei de responsabilidade fiscal? Porque a gente sabe que a necessidade seria chamar todos, né? A gente poderia chamar todos dentro das necessidades, mas entendendo a questão orçamentária, qual que é a expectativa de se chamar no primeiro momento quantos profissionais de médicos de família? Nós estamos trabalhando com essa possibilidade de já começar, prioritariamente, nesse momento, chamar os profissionais da área de saúde mental, que é um grande problema para a gente também, sabe? Porque assim, as necessidades são infinitas e os recursos financeiros são finitos. Então, a gente está priorizando, nesse primeiro momento, a perspectiva de repor profissionais nos CAPS, porque é um sofrimento, profissionais na área do NAIP, porque tem os pacientes autistas que aumentaram muito, então a gente precisa fazer escolhas, e essas escolhas, como disse aí um dia um promotor público, né? Nós administramos a escassez todo dia, a escassez de recursos financeiros, no caso, né? Porque não sobra, não falta necessidades. Então, na perspectiva de que a gente tem que priorizar um grupo de pessoas para contratar, nesse momento, a partir do momento que o concurso for homologado, a gente vai priorizar para esses serviços especiais que é de saúde mental, que já vem há algum tempo sofrendo com a falta de psiquiatra, de psicólogo, de terapeuta, que faz a diferença na vida de muita gente. Então, o NAIP todo mundo conhece, o Centrinho, todo mundo sabe que esses serviços são serviços especiais que têm uma demanda muito grande, em especial os pacientes autistas, né? Que é um problema que a tendência da gente é só aumentar a demanda para esse serviço. Por isso que a gente está priorizando nesse momento, eu não estou enganado, acho que são 30 profissionais que está prevista a contratação logo em seguida a homologação do concurso. Obrigado a todos os servidores, Sabrina, Jocelita, Mariana, Janaína, Douglas. Vereador Diego, mais alguma pergunta? Não? Não tendo mais, eu agradeço a presença de todos que acompanharam até agora essa audiência pública e declaro encerrada a audiência pública da prestação de contas da Comissão de Saúde. Desejo a todos uma boa tarde e que Deus os abençoe.